Olá pessoal, bem-vindos. Hoje diretamente falando de Jerusalém, de um bairro conhecido com o nome Ein Karem. Ein Karem ou Ein Kerem, existe uma discussão sobre como deve ser pronunciado esse nome. Antigamente uma aldeia, há mais de 2000 anos atrás, uma aldeia que ficava na periferia de Jerusalém. Hoje em dia é um bairro anexado já a Jerusalém. Jerusalém cresceu, se expandiu nesses últimos 150 anos, fora das muralhas, se expandiu e hoje vários bairros cresceram, alguns deles antigas aldeias de mais de 2000 anos. Essa aldeia típica, pitoresca, bem parecido com regiões da Europa que a gente pode conhecer, numa topografia de 650 metros acima do nível do mar. Estamos aqui numa das ruas principais históricas, conhecida como a Rua do Maayan, a Rua da Nascente, da fonte de água. Parte da história de Ein Karem envolve aqui uma aldeia de mais de 2000 anos que os judeus se comunicavam com Jerusalém, ainda na época do primeiro e do segundo templo. Achados arqueológicos diversos temos na região, sejam mikvaot, sejam reservatórios de água, sejam lugares para produzir vinho, para produzir azeite. Historicamente também pedras daqui dessa região montanhosa era levada para o santuário em Jerusalém, para a construção do altar. E um dos pontos turísticos famosos que temos aqui em Ein Karem é a parte histórica cristã, relatada aqui sobre uma visita de Maria com a sua prima Elizabeth. Uma história curiosa, já que a família da prima dela, Elizabeth, era casada com um sacerdote, Zechariah, e temos então na casa onde historicamente era onde eles viviam, se encontrou um mikve também de 2000 anos atrás, e se tornou um ponto de peregrinação para o mundo cristão de todos os segmentos. Vocês podem ver no fundo uma igreja com cúpula de ouro, a igreja russa. Existem outras igrejas, total de 7 instituições cristãs aqui na aldeia de Ein Karem. Paralelamente também temos 7 sinagogas aqui no bairro. Vamos mostrar para vocês um pouco do que tem hoje. Também tem, como é chamada, a Rua da Fonte. Também na continuação temos uma fonte de água, que é dito um lugar onde provavelmente Maria teria ficado, se encontrado com a sua prima Elizabeth. Uma região de montanha muito bonita. Hoje em dia é um dos pontos turísticos mais importantes também fora da cidade velha de Jerusalém. Recebe nos anos normais, fora a Covid, mais de 3, 4 milhões de turistas, sejam eles de fora ou turismo israelense, já que nos últimos 50 anos essa aldeia se tornou uma aldeia típica para públicos ligados à parte de arte, música, escultura, pintura. Atrai um público muito especial, pessoas que vieram depois do início do Estado de Israel, quando nasce, vieram viver aqui. Então a gente vai ver algumas coisas hoje, mostrar para vocês. Me acompanhem. Vamos para a próxima estação. Continuando aqui na Rua do Maayan, uma das estações interessantes de visitar, nas construções antigas, algumas delas do período otomano, da época turca, a gente pode encontrar uma das curiosidades, como vocês podem ver, aqui um arco que se encontra bem colado ao piso. Normalmente esses arcos faziam parte da construção, onde a entrada e o piso era bem mais abaixo. O que a gente quer mostrar com isso é que do período dos últimos pelo menos 400 anos, a cidade passou por construções sobre destroços, ou seja, parte das construções que a gente tem hoje, elas foram construídas em cima de lugares que foram aterrados. Séculos atrás, o piso era mais embaixo e por isso a gente encontra algumas casas com esse modelo de construção, casas dessas antigas. Na continuação, a gente tem no topo dessa rua, em direção à montanha, vamos ter a igreja conhecida como a Igreja de João Batista das Montanhas, que se encontra no alto da rua. Como eu falei, o lugar que é tradicionalmente dito por onde ele nasceu, João Batista. Lá foi encontrado um mikve de 2000 anos atrás, um dos achados arqueológicos interessantes, comprovando uma vida judaica de mais de 2000 anos nessa aldeia. Historicamente, faz parte de toda a região ao redor de Jerusalém. Foram encontrados mais de 500 mikvaot do período da época do segundo templo. Só na região de Jerusalém e periferia, nas periferias de Jerusalém, foram encontrados 180 mikvaot. Hoje em dia, como é uma cidadezinha
mais voltada para a modernidade, com turismo. Então muitas regiões de cafeterias, lojas comerciais com artesanatos. Isso se tornou uma das atrações da cidade. A gente vai mostrar algumas delas para vocês mais tarde. Aqui estamos na entrada da igreja, conhecida com o nome São João das Montanhas, uma igreja que é da ordem dos franciscanos. Nessa região aqui de Encárem temos algumas instituições religiosas cristãs, como essa de São João de Encárem. Temos também as Irmãs de Sion, temos aqui o monastério das Irmãs de Sion, também bem pertinho daqui. Curiosamente, como a gente falou, essa igreja, nos achados arqueológicos de época romana, bizantina, encontrados achados arqueológicos até mesmo do período pagão romano, encontrado, por exemplo, uma das estatuetas da divindade de Vênus, uma das épocas da idolatria romana que existia aqui em Israel. Também encontrado o mikve, como eu comentei para vocês, e hoje é um sítio também de visitação, de peregrinação para os cristãos. Nas ruazinhas que são próximas temos as residências de muitos artistas hoje que atuam com ateliês de cerâmicas, com pinturas. Vários desses utilizam os seus terraços para vistas panorâmicas de uma região, como estamos próximo a Jerusalém, numa parte mais baixa, 650 metros de altitude, como falei, enquanto que Jerusalém é 800 metros de altitude. Então a vista panorâmica olhando para o alto das montanhas. Bem próximo aqui também temos o Hospital Hadassah Encárem, também, que é uma das vistas panorâmicas interessantes, que se pode ver o belo da região, que a gente pode encontrar aqui. Logo vocês vão ver também um pouco da topografia, modelo de terraços, onde se utilizavam no passado para a agricultura. Uma região boa, terra fértil, onde aqui se encontram várias e várias plantações, sejam de frutas como uva, como romã, como azeitona, fora toda a vegetação típica da região de alecrim, lavanda. Então é uma região bem interessante de passear. Isso a gente vai mostrar um pouquinho. Vamos seguir. Como vocês estão vendo, parte das construções antigas. Uma região muito bonita e que no século XX, nos últimos anos, muitas dessas construções acabaram sendo utilizadas, investidas para construções de hospedarias, entre elas alguns albergues e também hotel. Aqui a gente tem um hotel boutique, carrega o nome Hotel Alegra. É uma história bem curiosa, a história de uma família de cristãos que vivia aqui em Encárem, bem ricas, e um dos seus filhos se apaixona por uma judia em Jerusalém, de um bairro de Machane Yehuda, um bairro, podemos dizer assim, pobre, de 100 anos atrás. E essa menina, Alegra Belo, se apaixona por esse homem, Jabaral, e acaba indo atrás do coração e foge com ele, e vão viver juntos, casam escondidos, já que a família de ambas as partes não aceitavam, e foram morar em Belém, isso há 100 anos atrás. E depois de um tempo voltaram para Encárem. A família cristã aceitou o casamento. Essa jovem Alegra, bonita, de olhos azuis, acaba se convertendo ao cristianismo e vive uma relação de um casamento feliz, apesar da complicação da família dela ter abandonado ela, isso há 100 anos atrás, e sua casa que viveu era aqui. Passado décadas depois, já nos anos 90, depois de passar de várias mãos de proprietários, aqui resolveram investir num pequeno hotel boutique que carrega o nome Alegra, e se tornou uma peregrinação para casais românticos que querem passar um período de lua de mel ou alguma data específica, acabam vindo nessa região. Muitos outros pequenos hotéis boutiques também encontramos na região, como vocês podem ver, repleta de construções antigas, renovadas, todas de pedra. Isso é uma das características da aldeia de Encárem, um bairro em Jerusalém
com uma característica estilo europeia. Se preserva até hoje e se procura preservar ainda um pouco da característica antiga dela. Toda a ideia de não se modernizar totalmente, plenamente, e sim manter as características antigas históricas. Um pouco dessas construções, vocês podem ver, o que preserva uma das belezas que atraem o turismo. Aqui temos uma das casas mais antigas encontradas com arqueologia também, achados arqueológicos de provavelmente uma produção de vinho, em hebraico chamamos de gat. O nome aqui da cidade, En Karem, na citação bíblica talvez conhecida com o nome de Beit Kerem. Kerem é um bosque de frutas, normalmente utilizado para parreira, vinhedos. É bem mais comum o nome de Kerem para plantação de uvas. Então aqui foi encontrado nessa casa, uma casa histórica do período otomano, das mais antigas que foi encontrada de pé. Achados arqueológicos nela tem um gat, onde se produzia vinho 2000 anos atrás. Hoje em dia é usado o espaço também de forma turística, para palestras no terraço. A proprietária também produz artesanalmente também alimentos como geleias, uma loja de produtos orgânicos, natureza. Isso faz parte da característica da região. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da visita de hoje na aldeia de En Karem, um bairro na periferia de Jerusalém, com paisagens agradáveis, muitas opções de restaurantes e cafés, além de lojas artesanais que podem ser visitadas, vários pequenos pontos para se acomodar em jardins, com pomares e muitas plantações que dão para as pessoas uma sensação de estar numa região, talvez na Toscana, em alguma região europeia. Isso é um dos prazeres de encontrar em Jerusalém. Então, na próxima viagem de vocês, podem optar também por uma parada aqui em En Karem. Abraços, até a próxima.